Olá, caríssimos, sou eu de novo. Vamos lá falar sobre este livro aqui, Nação Dopamina. Um livro que há muito tempo eu queria ler e eu acho que é um livro que é bastante importante, bastante pertinente para a época que a gente está vivendo, né? O subtítulo do livro já mostra ao que vem, né? Ao que a doutora Anna Lembke vem. Fala assim: porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar? Então é isso, né? Nós vemos uma sociedade que tem excessivamente buscando prazer, mas a gente está ficando infeliz, a gente não está ficando felizes. Então ela traz questões práticas. A Anna Lembke, ela é professora psiquiatra em Stanford. É interessante porque Stanford é lá no Vale do Silício, um lugar onde tem muitos problemas com relação à tecnologia e também, com drogas também, né? Mas então a questão da tecnologia está permeando a obra dela, apesar de não ser o foco, tá? Então até eu achei que ia ter mais coisas sobre tecnologia. A gente consegue aplicar as ideias dela para tecnologia, mas não é o foco dela, tá? É mais geral. Mas ela é especialista em adicção, em vício, então com certeza, né, ela vai trazer bastante coisas pra gente aí bem interessante. Então ela fala assim, já no começo: esse livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo desenfreado no mundo onde o consumo tornou-se um motivo abrangente da nossa vida. Então, ela vai falar de várias compulsões, de várias coisas. Então, você tem compulsão por comprar, você tem compulsão por usar drogas, você tem compulsão por vícios, até por celulares, né, por redes sociais. Tudo isso ela vai tratar. Então, é bem legal que isso é um livro bem prático, por isso que eu acho que é bem legal de ser lido, porque ele é bem prático. Hoje, nossa sociedade, né, ela cita o Philip Rieff, que ele escreveu um livro chamado O Triunfo do Terapêutico, que ele fala assim: o homem religioso nasceu para ser salvo, o homem psicológico nasceu para ser satisfeito. Nós estamos num mundo hoje super consumista, onde nós queremos ser satisfeitos todo momento. Eu quero estar satisfeito com comida, com entretenimento, né? Nós vamos lá, né, nos divertindo até a morte. Nós queremos diversão todo momento. Nós temos algerias ao tédio. Ela menciona também isso, né? Nós temos essa coisa, a gente não pode estar nenhum momento sem fazer nada, sem estar nos divertindo, né? A nossa vida é como se fosse, né? Não sei se você já foi para Disney, mas é uma fila da Disney. Mesmo você está lá no parque, cheio de diversão, e tem filas. Mesmo as filas têm que ser divertidas, porque as pessoas não aguentam ficar nem um minuto sem diversão. A gente quer a nossa vida dessa forma, né? Então é isso que traz essa infelicidade, porque a gente está buscando ficar feliz e a gente nunca está satisfeito, né? Então a gente está sempre querendo nos distrair do momento presente. É por isso que os celulares fazem tanto sucesso. E os grandes das grandes corporações, né, os chefes das grandes corporações de tecnologia, estudando psicologia, empregando, né, psicólogos, eles perceberam isso. O ser humano, né, tem uma necessidade. Então vamos inserir os nossos produtos nessas necessidades. Então vamos dar celulares, vamos dar redes sociais, porque essa necessidade sem fim do ser humano se distrair é aonde a gente vai fazer dinheiro, né? Então a gente tem um apetite quase infinito por distrações, né? E sem falar na ansiedade. Nós somos uma geração extremamente ansiosa. Tem lá o livro, né, Geração Ansiosa, Jonathan Haidt, né, que pode ser lido como companion. Então essa ansiedade vai nos levando a gente buscar mais e a gente fica mais ansioso. É um círculo vicioso mesmo, né? Então, já de início ela lança essa pergunta: por quê? Numa época sem precedentes de prosperidade, liberdade, progresso tecnológico e avanço médico, parecemos estar mais infelizes e com mais dores do que nunca. A gente tem remédio, a gente tem tecnologia que nos satisfaz, que lava a nossa louça, lava a nossa roupa, nós podemos assistir coisas, né? Tem diversão, um monte de série. Por que tem comida e tal? E por que a gente está tão infeliz, né? Então, ela fala que um motivo talvez da gente estar tão infeliz é porque a gente está dando duro para evitar sermos infelizes. A gente não tem tolerância em ser infeliz. A gente que está feliz 24 horas, então a gente toma remédio, enche a cara de remédio para ficar feliz, né? Olha só. E aí que entra a dopamina, né, que é o título do livro aí, Nação Dopamina.
O que é, né? Rapidamente, desculpa se eu estiver errado, você pode me corrigir aí, o pessoal da área mais específica, né? Mas os neurônios, eles se comunicam entre si por sinapses via sinais elétricos e neurotransmissores. E a dopamina é um desses neurotransmissores, tem vários outros. Então a dopamina, ela desempenha uma função na motivação para se conseguir uma gratificação. Então, você vai pensar em fazer uma atividade que vai te dar prazer, ela já adianta, né, essa descarga de dopamina, esse neurotransmissor, e a gente fica ali feliz. Então, por exemplo, se você gosta de fazer exercícios, quando você coloca, né, o calçado para ir fazer exercício, já tem uma descarga para, né, dar aquela sensação assim, né, que legal, que eu vou ter uma gratificação por fazer esse exercício. Isso com tudo, tá? E aí a gente abusa disso, porque a gente quer, tá? Então, por exemplo, as redes sociais são, você posta uma foto, uma postagem qualquer, e você fica ansioso para receber os likes e os comentários. Então a gente tem essa descarga de dopamina, que vai trazendo essa coisa de gratificação que a gente vai, né, acessar. Então a gente todo momento quer ter essa alegria. Então a gente pega assim, né, para o celular para ter essa alegria, né? Mas já tem antes mesmo, né, a dopamina já entra, antes mesmo da gente pegar, a dopamina já entra como essa sensação boa. Então você tem uma sensação, né, de que você vai ter um momento alegre. Aí você pega, e é frustrante muitas vezes, né? A maioria das vezes a gente não vê o que a gente quer, a gente não recebe tantos aplausos quando a gente queria. Então a dopamina, a Lembre que fala que ela é usada para avaliar o potencial aditivo de qualquer comportamento ou droga. Então tem testes que mostram, né, quanto a liberação de dopamina ocorre com relação a certas drogas. Então tem testes específicos padronizados para mostrar isso, né? Então, inclusive até para comportamentos, como eu falei, não só drogas, mas para comportamentos. Então você vai lá e compra na Amazon, te dá, né, essa alegria. Então vamos fazer esse teste aqui para ver, né? Então tem gente que é viciado nisso, tem gente que é viciado em redes sociais, sem falar em drogas, né? Então isso é um grande problema, por isso que ela vai falando da nação dopamina. Os Estados Unidos, né, é uma nação que é muito voltada para isso, então eles não querem sentir dor. Na verdade, o ser humano, né, não quer sentir dor, mas os Estados Unidos é muito forte nesse sentido, porque eles, assim, qualquer dor de cabeça, vai lá, toma, né, o remédio, qualquer, né, situação, vai fazer compra para aliviar o estresse e tal, uma parte difícil. Então, tanto que eles estão tendo grandes problemas com remédios de emagrecimento, crises opioides, né? Tem muitas séries aí mostrando sobre isso, porque eles têm essa coisa, né, de não posso sentir dor, não quero sentir dor, não quero, eu preciso dormir, eu tomo remédio, eu não vou procurar as causas, às vezes, de ansiedades e tal, né, de problemas. Claro que ela não é totalmente contra remédios, eu gostei do posicionamento dela, ela fala bastante que nós temos uma sociedade muito medicamentosa, tá? Para tudo a gente tem um remédio, para tudo a gente tem uma solução medicamentosa, então a gente tem que analisar melhor. Claro que tem situações que precisam ser remédios, mas é muito exagerado isso na nossa sociedade, né? Os Estados Unidos é muito forte nisso, e o Brasil tem ficado também muito forte, né? As pessoas abusando, tomam remédio para dormir, tomam remédio para tudo, né? Para tudo que você imagina, né? Então a criança lá um pouquinho meio ansiosa e tal na escola, já vamos dar remédio para ela, Ritalina e tal, né? Precisa que a criança se concentrar. Então é um problema grande aí que a gente tem, né? Então a dopamina, ela deixa claro, né? Não é ruim, ela é importante. O problema é que a gente procura muito mais prazer e a gente quer abolir a dor, a gente não quer sentir nada de dor. Por isso, aí o problema com remédios, vícios e tal, né? Então, para reequilibrar comportamentos viciosos, né, e a gente pode também aplicar as ideias dela para o vício em celulares mesmo. Eu não tenho nenhum vício, né? Eu não tenho nenhum problema. Às vezes não tem problema com drogas, mas tem problema com o uso de celulares. Então, é interessante ver o que ela coloca, a prática, até para a gente às vezes identificar na nossa própria vida mesmo, como que a gente tem usado remédios, como a gente tem usado comportamentos para evitar estresse, evitar, né, problemas, o tédio, e como a gente tem usado às vezes os celulares, né? Então ela usa
para a prática, para a gente fazer uma análise a partir do acrônimo dopamine, em inglês dopamina. Então ela vai pegando cada palavra, cada letra e vai fazendo os processos, os passos para se pensar e para se refletir sobre o vício. Então o D, por exemplo, começa, né, com D de dados. Então você reúne os dados sobre o assunto, sobre o vício que você tem, sobre o comportamento que você tem. Você pode começar a reunir os dados da sua vida, né, como é que é na sua vida. Por exemplo, os celulares, você pode ver quanto tempo você usou os seus celulares, quanto tempo você usou cada programa específico, né, cada rede social específica. Então aí você vai já juntando esses dados e se informando e vendo, né, eu sou viciado, não sou viciado, estou num comportamento ou não. Ou depois, objetivos. Qual o objetivo que eu tenho quando eu me dirijo a esse vício específico? O que eu quero afogar, que mágoas que eu quero afogar quando eu vou para esse comportamento viciante, né? Eu quero afogar minha tristeza, minha solidão, né? Então é importante identificar isso, né? Porque aí a gente vê, eu tenho um comportamento assim, quando eu tô bravo, eu tenho esse comportamento, eu vou lá para as bebidas, né? Então, pro álcool, né? Então, enfim, identificar isso é importante. Qual o objetivo que a gente vai para esse comportamento? Depois, P de problemas. Quais os problemas que surgem quando você usa? Né? Você fica bêbado, por exemplo. Que problemas que surgem? Você usa, né, um remédio e você fica amortecido. Quais os problemas que surgem? Você usa muitas redes sociais, você fica nervoso depois que você usa, você fica aquele pensamento acelerado, você não consegue conversar com as pessoas direito, você trata mal cônjuge, seus filhos, as pessoas à sua volta, né? Então, veja, perceba. Dá para até você fazer um diário disso, né? Quais os problemas que vão surgindo? Depois, o A de abstinência. Fazer um jejum de dopamina, que ela chama. Fazer um jejum de celulares, fazer um jejum de bebidas alcoólicas, de remédios. Claro que você tem que cuidar disso, né? Às vezes você toma um remédio controlado, um remédio que que você tem que tomar, né? Acompanhar. Então, veja isso com os médicos, com seus médicos. Mas fazer esse jejum às vezes. Então, uma vez por semana eu vou ficar sem celular. Por um mês eu vou ficar sem beber, uma semana eu vou ficar sem beber, sem praticar aquele ato viciante que está afetando a sua vida, né? Você fazer esse jejum para ver, né, então o que está acontecendo. E aí, próximo é o M de mindfulness, quer dizer, atenção plena, que é a meditação, que é procurar perceber como que você está, o seu pensamento, como que é que você está se sentindo, né? A gente tem, nessa sociedade que a gente tem pouco o tédio, né? Pouca tolerância para o tédio, a gente não reflete muito sobre os nossos sentimentos, sobre o que a gente está sentindo. Então extremamente importante isso, né? Parar, refletir, ter momentos de calma. Então, naquele momento ali que eu vou ficar sem o jejum, que eu vou fazer o jejum de dopamina do celular, então eu vou ouvir uma música com calma, vou refletir sobre os sentimentos, o que eu estou sentindo, né, sobre as coisas que eu estou sentindo, talvez anotar, fazer um diário, uma anotação do que está passando, né, na minha cabeça com relação, às vezes, a esse vício ou essa ausência daquele material, daquela necessidade, daquele vício, né, que se tem, seja um celular, uma droga, uma bebida. Depois o I de insight. Após a abstinência e a atenção plena, a gente percebe, a gente tem um insight de o que nos leva ao comportamento viciante. Claro que não é, às vezes, automático, a gente precisa, às vezes, exercitar mais, mas a gente percebe por que eu sou levado a isso, né? O que me faz levar até esse comportamento? E aí a gente vai para o N, que é o N do dopamina, de novos passos, né? Que atitudes que eu tenho que tomar para mudar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes tem atitudes mais sérias, às vezes são atitudes mais tranquilas para reequilibrar. E depois o E, do dopamine, né, em inglês, de experimento, né? De fazer moderação, voltar a ter um uso moderado daquilo, novas formas de usar. Talvez eu tenha que abandonar totalmente, né? Se for uma droga e tal, às vezes eu tenho, até mesmo bebida, tenho que abandonar, na minha vida está fazendo muito mal. Então eu tenho que reestruturar os espaços da minha casa, às vezes, porque eu, por exemplo, eu uso muito celular em tal momento, aquilo me atrapalha muito nos meus estudos. Então, quando eu for estudar, eu não vou levar meu celular, né? Quando eu for para tal lugar, eu vou deixar o celular fora. Eu vou ler um livro, eu vou deixar o celular esquecer em tal lugar, né? Então, reeducar mesmo a nossa casa, reestruturar, né? Fazendo experimentos para realmente
quebrar esse círculo vicioso. Então, assim, né, o livro ele é bem prático, como vocês podem ver pelo que eu contei. Eu quero contar algumas coisas aqui que eu acho que é bem interessante, que devem ser salvas, assim, até para você pensar e refletir na sua vida. Eu acho que é um livro que é muito interessante de ser lido, muito bom o livro. Ele conta com muitas histórias, né, muitos casos, focado bastante na parte prática. Então é uma linguagem bem tranquila, tá? Se você está em dúvida de ler esse livro, né, ele é uma linguagem bem de boas mesmo. Alguns até podem reclamar que ele é pouco profundo, o livro, mas o livro não é um livro para pesquisadores, né, pessoa que está profunda no tema e tal, né, mas é um pro leigo mesmo, né, um que pode tirar bastante proveito prático disso, né, de pensar como que isso está afetando a sua vida, seja os tipos de vícios diferentes que tem na sua vida. Ela, por exemplo, cita o vício dela, que era de ler uns livros específicos, né, que ela ficava compulsivamente lendo livros específicos lá, de aqueles livros hots, né, tal, e aquilo como afetou a vida dela. Então veja, nossa, mas ler um livro, isso é uma atitude compulsiva. Ela vai descrevendo, vai mostrando, ela descreve alguns casos assim bem fortes, inclusive, tá, aqui também tem que ter esse cuidado, não vai dar lá para uma criança ler, para um adolescente ler, né, acho que é um livro para adulto. Mas tem alguns casos bem fortes, assim, né? Tudo que ela quer ilustrar o que ela está falando. Então, assim, o livro, né? Ele se resume a essa busca por um equilíbrio, né? Isso que é a grande coisa, assim. E no final ela deixa umas lições de equilíbrio. Queria ler alguns aqui que eu acho que é bem legal, bem importante, deixar salvo, assim, até. Que ela fala assim, que a gente pode buscar e fazer na nossa vida, né? A busca, número 1, a busca incessante do prazer e a fuga do sofrimento leva ao sofrimento. Às vezes a gente tem que enfrentar o sofrimento, não deve se amortecer do sofrimento, não quero sentir sofrimento nenhum, né? Às vezes o sofrimento, ele tem um papel na nossa vida, que a gente tem que passar por esse sofrimento. Claro que você não vai sentir dor de propósito, né? E tal, ficar sentindo dor, mas às vezes as dores emocionais, o tédio, você precisa sentir. A recuperação começa com abstinência, né? Isso é importante pensar. Isso são baseados em estudos profundos, tá? Não são assim, não é uma pessoa aqui que é aleatória, que começou a pesquisar ontem. Não, são décadas ela pesquisando para chegar nessas práticas que ela coloca aqui. A abstinência reconfigura o circuito de gratificação do cérebro e com ele nossa capacidade de sentir alegria nos prazeres mais simples. Porque quando a gente fica nessa coisa que a gente vai buscando cada vez mais no vício e tal, a gente começa a ficar anestesiado para a vida. Então a gente não gosta mais de, eu vou lá numa cachoeira, eu vou lá num parque, né, curtir a vida. Não, eu quero aquela empolgação, né, da droga, eu quero aquela empolgação da rede social que não tem na vida real. Né? As pessoas não são tão legais como tem nas redes sociais. Então, eu acho que ela fala, né, essa abstinência, ela vai reconfigurando, mostrando o que é a realidade, a simplicidade, a gente curtir coisas simples da vida. Né? Os medicamentos podem restaurar, né, essa coisa, mas cuidado, né, com eliminar os sofrimentos com remédios. Em vez de fugir do mundo, podemos encontrar escapatória ao mergulhar nele. Né? Então tem outros aqui, né, coisas que ela vai falando, mas na parte final aqui, essas lições de equilíbrio são muito interessantes, né, para a gente buscar o equilíbrio que a gente tem feito. A gente tem apagado a nossa vida, a busca por coisas simples, a gente tem ficado só eu não quero nada difícil na minha vida, eu quero tudo muito fácil, qualquer coisa eu tomo um remédio e isso apaga. Então a gente tem essa tendência muito forte, e as grandes corporações de remédios e das redes sociais, né, das grandes corporações tecnológicas, elas têm percebido isso, essa nossa busca por prazer, e ela tem inserido isso na nossa vida, e a gente tem ficado anestesiado, e a gente está muito problema, porque quanto mais a gente vai buscando esse alívio momentâneo, mais drogas pesadas a gente vai precisando, mais tempo a gente precisa gastar nas redes sociais para ter a mesma quantidade de prazer que a gente tinha no começo, né? E isso vai aumentando, e a gente vai ficando completamente alienado. Então, assim, recomendadíssimo, um livro muito bom, tranquilo de se ler, leve, assim, não é pesado, né? Como eu disse, eu indico para todo mundo aí, o leigo que está interessado nesse assunto, que convive com alguém. Eu acho que todos nós temos alguma, às vezes, ação
Não vou te chamar de vício, mas algum problema que pode estar ali, né, latente, que pode se tornar um grande problema, mas acho que muitas pessoas têm aí, todos nós podemos reavaliar a maneira como a gente usa esses subterfúgios que despejam dopamina, né, e reequilibrar a nossa vida, tá bom? Então fica aí a recomendação.